Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra o ouvinte do programa Oração da Manhã. Amém. Amado ouvinte, bom dia. Deus abençoa você, aqui da Diocese de Formosa, e você também que nos segue de outros lugares, através de nossas mídias. Que o seu sábado seja na luz, que o seu final de semana seja um voltar cada vez mais a Deus. Que o seu sábado seja marcado por esse carinho de Nossa Senhora para com o seu amado coração. Dando sequência à meditação de ontem sobre a sensualidade segundo as revelações de Cristo, a Beata Conchita, continuemos. Brotam da sensualidade todos os vícios que acompanham a preguiça, isto é, a ociosidade, o fastio, o cansaço, o desânimo, a delicadeza, a comodidade, a indolência, todos dignos de integrar a corte desta rainha que eu detesto. Quanta sensualidade infesta o mundo infame e o mundo espiritual. Se eu vos mostrasse os milhões de corações que vivem e morrem envoltos na sensualidade, seríeis tomados de espanto e terror. A sensualidade, com sua força impetuosa, arrasta corações e vontades. Desgraçada alma que se deixa levar por ela, se não se deter, perder-se-á sem remédio. A sensualidade é o vício capital que hoje reina nos corações. Sua missão é afastá-los de Deus para perdê-los eternamente. O mundo, o demônio e a carne têm na sensualidade seu império e florescente reinado. No coração em que se encontra a sensualidade, também estão, em maior ou menor grau, conforme o tamanho da sensualidade, o mundo, o vício nefando e Satanás. O inferno está cheio de insensuais. Todos os sentidos do homem reinam na sensualidade, afugentando totalmente o Espírito Santo, que só descansa em almas puras e fortalecidas pela dor. A sensualidade manifesta-se no uso desenfreado dos sentidos. Ai do homem que, em vez de controlá-lo, solta as rédeas, satisfazendo todos os seus apetites. Ai desse homem, repito, porque caminha para sua perdição eterna. Os sentidos são as portas por onde o pecado entra e absolve a alma infeliz, que não tem seus acessos cerrados com os cadeados da mortificação e da penitência. Quando os sentidos dominam o espírito, causam a mais lamentável desordem em que se pode cair, e a alma está em gravíssimo perigo de condenação, porque os apetites desenfreados a cegam e a arrastam, a impelem e a precipitam de pecado em pecado, sem que haja um limite capaz de detê-la em suas quedas. Quando os sentidos não estão sujeitos à razão ou à vontade, são para a alma espadas mortais. Quando imperam no homem e o escravizam e as paixões despertadas aumentam em demasia, então a graça há de ser muito poderosa para deter esse rio caudaloso, sem rumo, que arrasta a alma para o inferno. Quando os sentidos não estão sob o controle, quando não são usados para o fim santo para o qual foram criados, a saber, para meu louvor e serviço, para serem crucificados em holocaustos de suavidade, para oferecer-me o incenso da sua mortificação, mas ao contrário,
despertam de 1000 maneiras diferentes a sensualidade do homem, quando se soltam suas rédeas sem subjugá-los. Então esses sentidos serão, ouve bem, a ruína das almas. Já o estão sendo. E de quantas almas? Hoje se vive dos sentidos. Horror! Meu coração lamenta tão grande desordem. Gritai que na vida do homem há de reinar a dor, que deve ser procurada como o maior dos tesouros. As almas precisam conhecer a cruz e abraçá-la. É necessário que o espírito, por fim, domine a sensualidade nefanda que invade o mundo material e espiritual. Detesto infinitamente a sensualidade que pretere a cruz e faz brilhar o reinado dos sentidos. Não, não. Já é tempo de o mundo despertar e compreender de que as paixões sejam refreadas, de que os sentidos morram ao pecado e me sirvam. A cruz proporciona todos esses benefícios. Ela e somente ela é o antídoto, o remédio e a defesa desse mal tão grande e universal. A cruz, a dor e o sacrifício vêm derrotar essa enorme serpente. Quero almas que vivam do espírito e não dos sentidos. Quero que a crucificação de si mesmo detenha as águas transbordantes do sensualismo atual. Quero que o Espírito Santo tenha seu reinado nos corações, coisa que não pode realizar-se enquanto os sentidos imperam. Então, prezado ouvinte, são palavras duras desses ensinamentos, mas oportunos para os nossos tempos. Nós vivemos um tempo de cerrada fileira aos sentidos. Nós vamos deixando os sentidos dominar todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa vontade, e isso é um estrago tremendo na vida de todos os cristãos. É interessante que Nosso Senhor fala para Conchita que a solução do sensualismo, a derrota dos vícios em nós, só pode vir pela cruz. Somente a cruz do Senhor Jesus será capaz de derrotar esse império carnal que domina o coração da humanidade de hoje. Outra coisa, prezado ouvinte, não tenha inveja de quem vive nesses pecados, de quem vive na imodéstia, de quem vive consumindo o seu corpo nessas misérias. Não inveje isso. Nós cristãos precisamos abraçar o mistério da cruz de Cristo, porque é nele que nós temos o sentido para nossa existência e, ao mesmo tempo, a força para curar nossas vidas, nossas almas destas doenças tão tremendas que atingem os nossos sentidos. Dentre essas doenças, o sensualismo. Vamos ser mais puros, vamos cultivar melhor a castidade de pensamento, de alma, de corpo, para assim melhor servir e melhor amar a Deus, que tanto nos ama e que nos fez para a pureza e não para as coisas terríveis deste mundo, inclusive a pornografia. Que Deus nos dê um coração santo e puro. Amém. Dentro desta semana de Pentecostes, o Evangelho de hoje, João 21, 20 a 25, nós vamos ler o último versículo. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Então São João nos atenta para tantas obras de Nosso Senhor que não foram relatadas. Qual é a obra que Cristo, através do Espírito Santo, nessa semana de Pentecostes, quer realizar na sua vida, no seu coração? Como está a vivência
da pureza, do controle da sensualidade na sua vida. É preciso olhar para o exemplo de Nossa Senhora e pedir essa graça grande de libertar todo o nosso ser desses precipícios pecaminosos, que muita gente já não crê mais nisso, acha que não é mais importante, que você tem que viver sua liberdade totalmente, que você não tem que dar razões da sua vida a ninguém, nem a Deus, que Deus é tão bom que Ele aceita o nosso pecado e não importa com o nosso pecado. Isso não é verdade. Deus ama o pecador, mas não ama o seu pecado. E a sensualidade é um pecado que a gente precisa refutar de nossas vidas. Façamos a nossa oração ao Divino Espírito Santo dentro desta semana de Pentecostes, pedindo: vinde, Espírito Santo, e ficai conosco. O mundo precisa de tua luz e de tua paz, de tua verdade e de tua sabedoria, de tua vida e de teu perdão, dos teus dons para cuidarmos das nossas famílias, deste mundo, nosso planeta, de tudo. Ó Espírito Santo, Espírito Divino da luz e do amor, nós vos consagramos nossa inteligência, nossos corações, nossas vontades e todo o nosso ser no tempo e na eternidade. Que a nossa inteligência seja sempre de acordo com as vossas inspirações e aos ensinamentos da Santa Igreja, cujo guia infalível sois vós. Nossos corações sejam sempre abrasados de amor a Ti, ó Deus, e ao próximo. Que nossa vontade seja sempre de acordo com a Tua vontade divina e toda a nossa vida seja uma imitação fiel da vida e das virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele e com o Pai, ó Espírito Santo de Deus e amigo, sejam dadas honras e glórias para todo sempre. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora, esposa do Divino Espírito Santo, venha sobre você, dileto e amado ouvinte, sobre sua família, sobre os seus trabalhos, a bênção da paz, a luz do eterno e divino amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha você um abençoado sábado. Não deixe de fazer suas orações a Nossa Senhora, esposa do Divino Espírito Santo, pedindo esse dom da pureza, e amanhã nos encontraremos no altar de Deus. Tenha paz, um abençoado final de semana para você e sua família.